Tem alguns mercados que até proíbe a gente de chegar até dentro dele, porque eu fui com meu namorado no Extra lá na Ceilândia e nós dois precisamos procurar alguma coisa dentro do mercado e a mulher falou que para a gente ser atendido lá, a gente tinha que ligar lá e agendar um horário para ela disponibilizar um funcionário para andar com a gente. E a gente achou isso cúmulo, né? Você tem que ir ao supermercado fazer compra e tem que agendar para você ir lá. É como as pessoas normais, eles não colocam pessoas para nos ajudar, às vezes a gente entra dentro das lojas, fica rodando, trombando nas prateleiras e eles não ajudam em nada. Principalmente deficiente visual total, ele para pegar alguma coisa vai esbarrar muito nas prateleiras. Segundo, as pessoas têm que ser treinadas para lidar com deficiente visual. Ainda são poucas pessoas que nos ajudam, entendeu? Tem que melhorar bastante. Mas mesmo assim, as pessoas nos auxiliam. Veja bem, eu acho que não só para as pessoas que necessitam desse atendimento, mas para um público como um todo. Mas para essas pessoas que têm essa necessidade visual, que perdeu a visão tão cedo, que é a questão, principalmente dos meus clientes, que são alunos novos, a gente sempre está prontificando uma pessoa para atender a necessidade dele, é pegar pelo braço, é andar nas sessões, é realmente fazer um atendimento diferenciado. Porque eu acho que eles merecem um atendimento diferenciado. Porque olha a dificuldade, já pensou quantas gôndolas tem no mercado desse? Quantos corredores tem? A infinidade de produto é muito grande. Então, para eles descobrir onde está determinada mercadoria, fica mais difícil. Por isso que a gente tem uma visão voltada para esse lado, de um atendimento diferenciado para essas pessoas que necessitam desse atendimento, que é a questão dos clientes que têm problema na visão. Não só é treinado, mas eu acho que isso é uma concepção que já tem que vir de berço, é ajudar o próximo, né? Que é uma coisa assim que a gente tem que se preocupar hoje, no mundo atualizado de hoje, a gente tem que se preocupar com o outro. E a maioria das vezes as pessoas não se preocupam muito com o outro. E aqui a gente incentiva e fala que a gente tem que realmente se preocupar com o próximo. Então esse é o caminho, é buscar a diferença, é um atendimento diferenciado. Bem, os produtos nas lojas, alguns produtos têm braille, outros não têm, né? E eu acredito que nas prateleiras deveria ter já em braille, ó, essa prateleira é de arroz, aquela prateleira é de sabonete, né? Então, alguns produtos vêm em braille, como lasanha, como na lata de óleo que deveria colocar, não coloca também, deveria colocar, que a gente confunde com azeite, né? E deveria vir em braille. E além do produto vir em braille, as prateleiras, né? Colocar em braille lá que setor que seção que a gente está naquele momento. E não tem braille nem ampliado. Ampliado é por baixa visão, que na verdade eles pensam que colocando o braille já basta, né? Mas tem um baixa visão. Assim, a escolha como a gente vai escolher, sempre a gente vai com alguém do lado falando o valor e a marca. Então, de repente eu gosto de pegar no produto, deixa eu ver o pacote, como é que é o pacote, se é esse mesmo que eu uso, tudo, né? Mas com a ajuda de alguém, com o auxílio de alguém. Em Brasília existia um mercado, não sei se continua, né? Ele fazia os panfletos, né, com os valores, né? E era muito bom para quem frequentava o mercado, né? E claro que tinha que ir no mercado e sentar e escolher o produto pelo panfleto e pedir alguém para ir buscar, né? Foi muito bom, não sei se continua ainda. O Comper, o Comper fazia isso. Pessoa com deficiência nos supermercados. A gente está falando de produto de primeira necessidade. Ninguém vive sem passar por um supermercado, isso é um fato, né? Então, são produtos que a gente precisa, são lugares em que a gente precisa estar. E eu queria pautar esse debate também muito pela questão de que a pessoa com deficiência, ela tem que ser vista como uma consumidora, né? Porque ela também está nesses supermercados na função e primordialmente de consumidor. É um mercado que gira, que dá lucro, que tem a questão de desenvolvimento, que trabalha com a economia. E é interessante isso. Nós, com o olhar do prefeito Jonas Donizete, nós lançamos a cartilha do consumidor pelo PROCON simultaneamente, em braille e em tinta ampliada, e também em áudio e disponível no site. Quer dizer, a gente está considerando a pessoa como deficiência um consumidor ao mesmo tempo que a pessoa que não tem a deficiência.
Então, eu gostaria que o debate fosse muito pautado e Borges, que a gente tivesse essa visão de que a pessoa com deficiência ela é um mercado consumidor em franca expansão. Porque quando você tem a questão da lei de cotas cumprida, ou não só, quando você tem a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, você está colocando ela também como potencial gerador de dividendos. E é assim que eu gostaria que nós pautássemos muito o debate, que ótimo, é importante, mas que não é um favor, né, Luizinho? É um direito. A associação já foi fundada com esse objetivo, a gente se unir para se fortalecer, né? Mas, na verdade, mesmo unido, a gente ainda é muito frágil. Nós não temos um departamento jurídico, não temos condições de contratar um advogado. Então, o que a gente tem buscado é ocupar espaços onde a gente consiga ter algum poder político mesmo, alguma influência em políticas públicas. Então, hoje a gente participa do Conselho de Assistência Social, que está muito ligado a essa questão de garantia de direitos, né? Já não é mais tão ligado ao assistencialismo, e sim à luta por direitos. Já fizemos parte, aliás, temos um representante ainda no Conselho de Direitos Humanos. Eu fui conselheiro durante 2 mandatos, mas na verdade temos enfrentado muito embate. Porque toda vez que a gente reclama de violações dos nossos direitos, até por parte do Estado, normalmente é o próprio Estado, aí a gente é mais perseguido e é mais violado ainda, né? A gente já foi agredido, eu, o Flávio e outros colegas aqui da BDV, dentro da própria Secretaria de Justiça por um funcionário da Secretaria. E nada aconteceu, que eu saiba, nada aconteceu. A gente registrou, a gente deu procedência à denúncia, né? Mas acho que nada aconteceu, que eu tenho notícia não. Então, na verdade, o que a gente tem feito é isso, a gente tem tentado se fortalecer politicamente enquanto um grupo social que reclama, que clama, e às vezes consegue repercussão na imprensa, né, sensibilizando o restante da sociedade, mas assim, garantia mesmo dos nossos direitos a gente não tem como promover. O que tinha que se pensar, em primeiro lugar, o Estado dá o exemplo. O Estado, nas suas políticas públicas, já tinha que pensar essas políticas junto com a gente. Não, sabe, se constrói uma calçada, aí depois que um deficiente visual passa por ela e se depara com os problemas, ele vai lá se remendar. Por que não se constrói uma calçada já pensada que alguém com deficiência vai passar por ali, já discutindo com o nosso segmento? Isso é uma coisa que a gente tem reivindicado, mas não estão nos atendendo. E o Estado também, além de dar o exemplo, vigiar que o restante da sociedade também tenha essa preocupação, né? Não adianta ficar falando inclusão só no discurso e na prática a gente continuar não participando das decisões e não participando da vida social numa sociedade que diz que nos inclui. Quer dizer, se eu não participo, eu não pertenço. Se eu estou excluído na prática, não adianta estar dentro e não estar participando. A principal reclamação que nós temos, né, é que, infelizmente, os estabelecimentos comerciais, vamos assim dizer, né, não cumprem as legislações, como ter material acessível para os deficientes visuais, como, por exemplo, cardápios em braille, folders informativos em formato acessível ao braille ou fonte ampliada, né? Então, a pessoa com deficiência reclama muito disso, que chega nos locais para consumir algo, como um shopping, um restaurante, um mercado, e não tem este material acessível. Hoje nós temos alguns produtos que vêm, né, com informação em braille, vamos assim dizer, e medicamentos também, né, mas a gente vê que vários outros ainda não têm. Então, essa informação ela ainda é pequena no tocante à relação de consumo, para que a pessoa com deficiência visual ela tenha mais autonomia em saber que produto está adquirindo. Ainda está faltando, no caso, para a pessoa com deficiência visual, no caso, aqueles aparelhos com áudio, né? Então já tem alguns lugares que já estão adaptando caixas eletrônicos, bancos, eu sabendo que tem uma máquina ali que pode me auxiliar nisso, né? Só ao atendimento, sou formado em publicidade e propaganda. E eu percebi o seguinte,
que as pessoas elas não fazem muita propaganda voltado para o deficiente visual, entendeu? É muito difícil hoje você ter acessibilidade numa loja. Por exemplo, eu vou chegar e vou comprar um gravador desse. O vendedor, ele não sabe como ele lidar com a pessoa que tem deficiência visual. Tipo, ele vai pegando aqui, pega sua mãe, tá, não, é assim, assado. E não é simplesmente assim. Você tem que ter uma certa paciência, treinamento e um pouco de interesse. Porque, tipo, você talvez não tenha o treinamento, mas você pode ter a capacidade de ir atrás e buscar informação. E aí você se aperfeiçoar mais naquilo que você deseja. As sugestões que nós temos, né, principalmente para esses locais, é de que fiquem atentos ao cumprimento da legislação, né, que o deficiente visual precisa deste material acessível e que a gente procura conscientizar todos esses locais para que eles coloquem essas informações acessíveis, né, em braille ou fonte ampliada, porque a pessoa com deficiência visual é um consumidor em potencial também, tendo em vista que muitos trabalham, outros recebem benefício, então nós estamos aqui para consumir. Então, quanto mais informação o deficiente visual tiver, mais fácil será de consumir o produto daquele fornecedor. Bom, o PROCON trata diferenciado todos os consumidores que necessitam de necessidades especiais. Então não há uma diferenciação específica para os consumidores com deficiência visual, mas existe sim uma política, uma prática de atendimento diferenciado para todos os consumidores que necessitam desse atendimento diferenciado. O PROCON apenas diferencia os consumidores que necessitam de cuidados especiais. Então nós não temos no nosso sistema, o SINDEC, que é utilizado em âmbito nacional, em todos os PROCONs, não há diferenciação para os consumidores deficientes visuais, e sim para todos os consumidores que necessitam de cuidados especiais. De um modo geral, eles reclamam normalmente como qualquer outro consumidor, eles só necessitam de cuidados especiais, mas eles reclamam de telefonia, plano de saúde, de banco, assim como todos os outros consumidores. Bom, nós temos no Distrito Federal algumas leis distritais que tratam sobre cuidados especiais para os deficientes visuais. Nós temos uma lei específica que há necessidade, que obriga o restaurante ou congêneres a disponibilização de cardápio em braille. Nós temos algumas outras leis para deficientes ou aqueles que necessitam de necessidades especiais, como em bancos, filas em bancos, ou filas até mesmo aqui no PROCON, ou até mesmo em praças de alimentação. Esses consumidores têm mesas reservadas para que não tenham que esperar, mas assim, de um modo geral, a única lei específica para o deficiente visual é essa lei que traz o cardápio braille para os restaurantes e congêneres. Existe sim, nós temos um Código de Defesa do Consumidor em áudio que pode ser baixado no nosso site e também é disponibilizado em CD. Existe sim, nós temos a Escola do Consumidor que ela orienta todo e qualquer tipo de consumidor, qualquer tipo de demanda vinculada ao Código de Defesa do Consumidor, a qualquer tipo de consumidor pode ser encaminhada para a gente e nós vamos com certeza atendê-los. Será dada a palestra se necessário for, as orientações necessárias também. Nós estamos de portas abertas para todo e qualquer tipo de consumidor. Eu acho que as nossas leis ainda são muito frágeis, né, no que diz respeito a proteger o deficiente, de um modo geral. Se você for analisar bem, eu acho que todos os dias nós estamos assistindo as pessoas deficientes terem seus direitos violados. Seja no supermercado, seja no cinema, seja no elevador, seja no acesso a um prédio comercial ou público, né? Todos nós sabemos que dificilmente aqui em Brasília você encontra, por exemplo, uma passarela onde seja demarcada para o deficiente visual e também para o deficiente cadeirante. O acesso aos prédios, nem todos dispõem de rampa de acessibilidade.
Os elevadores não dispõem daquelas caixas de digitação em braille. Os supermercados não dispõem de leitor para deficiente em braille, para que possa saber qual produto que está comprando, preço. Então, todos os dias faltam leis mais duras. E outra, órgãos também para fiscalizar, porque não adianta se fazer a lei e não ter órgãos para fiscalizar. A atividade da polícia aqui é reprimir crime, né? Apurar infrações criminais, e esse tipo de conduta de fiscalização não compete a nós da Polícia Civil. Então é isso, eu acho que precisamos de mais leis e também de órgãos fiscalizadores, que possa efetivamente dar todo o amparo a essas pessoas que tanto necessitam no seu dia a dia desse serviço. Nós que trabalhamos com direito, encaramos o portador de necessidades especiais, no caso o deficiente visual, numa posição de maior vulnerabilidade frente ao Código de Defesa do Consumidor. Porque nós que temos condições de verificar todos os elementos do produto, toda a composição do produto, os níveis de segurança, as informações do produto, essas pessoas não têm essas mesmas condições. Então elas se tornam mais vulneráveis frente ao Código de Defesa do Consumidor e precisam de medidas que facilitem o seu acesso aos produtos com maior qualidade. Então, os operadores do direito são sensíveis a isso e sabem que as empresas, o Estado, as associações devem procurar mecanismos de permitir que os deficientes visuais possam ter maior acesso à informação dos produtos que compram e que adquirem. Hoje você não tem só no âmbito interno leis protetivas, né, dos portadores de necessidades especiais. Hoje nós temos leis internacionais em que o Brasil é signatário e assinou diversos tratados de proteção a essas pessoas. Mas essas proteções não servem só para proteger o indivíduo ao chegar no supermercado. Ele precisa de maior informação, precisa de tradução, precisa de acompanhamento de pessoas que dominam a linguagem braille, a tradução e principalmente a questão do produto, os preços dos produtos com qualidade disponíveis para que ele possa pegar o produto, já que ele não tem a possibilidade de ver os produtos com menor preço nas gôndolas, por exemplo, tá certo? E também os manuais que não vêm traduzidos para eles. Então acabam comprando produtos que não são acessíveis e têm os seus direitos violados. Existe hoje empresas que possuem, né, computadores e falas que falam para o portador de necessidades especiais, mas poucas empresas fazem isso. O Estado precisa investir mais nessa acessibilidade, nessas possibilidades para que possam sanar essas deficiências. A primeira coisa é sensibilizar os empresários, sensibilizar a população, as associações e com programas educativos. E esse tipo de trabalho que os senhores estão fazendo aqui, esse documentário, é uma forma de colocar isso na mídia para que os empresários sensibilizem e contratem pessoas que dominam essas técnicas para poder ajudar essas pessoas. Você vai ter um serviço específico, isso é mais um plus que as grandes empresas têm para efetivar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles não são efetivados apenas na lei, eles são efetivados através de medidas protetivas e de acessibilidade para essas pessoas. E no consumo de massa, como nós temos hoje, os deficientes visuais também consomem, igual as pessoas normais, em tese normais. E elas precisam da proteção até maior do que nós, cidadãos, que estamos numa posição de vulnerabilidade no consumo de massa. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele tem linhas mestras: educação, segurança, proteção. Então, para o portador de necessidades especiais, o deficiente visual, ele não tem condições de efetivar esses direitos, porque ele não tem como saber o produto que ele está comprando e normalmente ele compra no escuro mesmo, literalmente. Ele não tem direito à escolha, até porque ele não tem as mesmas condições que nós temos. Então ele fica muito mais vulnerável do que as pessoas em tese normais. Então cabe, o legislador já tem uma posição clara em relação a isso, mas os empresários têm que assumir uma posição clara e o Estado tem que articular com os empresários, com as ONGs, com as instituições sociais, para que possam
permitir que essas pessoas tenham melhor acesso ao consumo consciente. Os direitos fundamentais no Brasil ainda estão para serem efetivados. Eles não foram construídos ainda de forma a permitir que todas as pessoas tenham acesso às coisas. Então, você tem os cadeirantes, os portadores de necessidades especiais, os deficientes visuais, você tem um monte de pessoas vulneráveis no sistema que ainda não têm os seus direitos fundamentais garantidos. Ainda é uma promessa, mas nós estamos evoluindo para isso. Só que precisa de uma consciência maior, de uma efetivação maior, de uma educação maior, e realmente nós vamos conseguir avançar nesse processo. Tá certo?